Oi gente, eu sou a Nadine, ou K-Popcorn 95, e hoje eu vou contar pra vocês como que foi ser uma K-Pop em 2009 e 2010. Então, roda a vinheta. Oi gente, então, hoje, e assim, já começando esse canal e essa série, eu queria contar pra vocês como que foi gostar de K-Pop em 2009. Como eu conheci o K-Pop, como eu entrei nesse mundo, quantos anos eu tinha naquela época, porque pelo nome 95 já dá pra imaginar. Agora eu tenho 30 anos, mas quando eu comecei a gostar de K-Pop eu tinha 14, acho que 14 ou 13, 14 ou 13, que era 2009. E qual foi o meu primeiro contato com K-Pop? Eu tinha ganhado um netbook, e é netbook mesmo porque é um notebook pequenininho, que eu ganhei numa competição de matemática, premiação brasileira e tal. E eu não tinha contato antes com tanta internet, computador e afins, na minha casa não tinha. Eu tinha celular, mas naquela época não tinha internet no celular, não era smartphone igual é hoje. E naquela época acontecia que às vezes eu ia em uma house, mas eu usava mais pra entrar em Orkut, MSN e jogar joguinhos de menininhas, tipo vários joguinhos de Barbie, de roupinha, enfim. Aqueles jogos todos grátis, tá? E aí, por um acaso, eu me deparei, isso quando eu ia numa house, eu não tinha ganhado o notebook ainda, com alguns clipes de K-pop. E aí, quais foram os primeiros clipes de K-pop que eu vi? Eu não lembro qual dos dois foi o primeiro, mas eu lembro que eu vi os dois no mesmo dia. E foi Sorry Sorry, do Super Junior, e Genie, do Sunny D, Girl Generation. E aquilo, gente, pra mim, foi assim, uau, o que eu tô vendo aqui? O que é isso? É muito diferente de todos os boy groups e girl groups que eu conheço. Porque naquela época os boy groups que eu conhecia era, sei lá, Backstreet Boys e NSYNC, que a minha prima mais velha, que eu considero como minha irmã, ouvia e via. Eu já tinha visto alguns clipes, eu sempre gostei muito de música, então eu já tinha visto. E no caso BR, assim, bem de longe Spice Girls, porque eu era mais novinha. E aqui no Brasil, no caso, eu sabia que era Rouge, eu sabia que era Bros. Mas não era nada parecido com aquilo, era muito mais. No caso do Super Junior, eu lembro que eu olhei e vi, tipo, aqueles cabelinhos e ficava assim, nossa, estranho. Pra mim, na época, era estranho. Era uma época que os meninos aqui usavam o cabelo arrepiado ou só retinho, não tinha, tipo assim, penteados nem nada. E no caso das meninas, eu olhei, tipo, bem um estranhamento, por eu não conhecer asiáticos nem nada, mas eu achei tudo tão lindo, fiquei tudo tão assim, nossa, que tão apaixonada. Que aqueles, eu olhei elas dançando e falei assim, nossa, eu gosto de dançar, eu queria dançar assim. Olha as roupas todas combinadinhas. Ah, quando não é combinado, mesmo assim faz sentido. Olha o cenário e tipo, Gina, DJ, Put It Back Up. Tipo, aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a ouvir muito. E aí quando eu ganhei o notebook, porque aí eu ia na lan house fazer as outras coisas que eu ia fazer e ficava só ouvindo ou colocava o clipe bem no finalzinho ou quando eu chegava pra eu ver, porque eu ia lá, pagava pra ficar lá, então eu não podia ficar só vendo o clipe, eu tinha outras coisas que eu tava já pensando em fazer. Mas, no caso, então, quando eu ganhei o netbook, que aí eu tinha em casa, só que aí teve que comprar internet, enfim, foi um rolo, porque na época era ou a internet de escada a cabo, ou no caso, no notebook você podia comprar um modem, que era como se fosse, era um, tipo um pendrive grandão, que você colocava assim, e, tipo, enfim, esperava ele pegar. Se tivesse um tempo ruim, ou sei lá, a Vivo, a TIM, enfim, qualquer uma dessas operadoras não estivesse pegando, você ficava sem sinal. Mas era o jeito de usar a internet. E era bem devagar, bem devagar, bem devagar. E eu tentava baixar os vídeos pra depois eu conseguir assistir a hora que eu quisesse. E aí que foi aumentando esse gosto. Isso já tava no finalzinho de 2009. E aí eu lembro que eu ficava vendo muito, no caso, principalmente grupos da SM, porque eu assisti, no caso, esses dois.
E começou a aparecer vídeos de outros, né? Tipo Shiny, FX depois. E aí eu vi até alguns outros grupos. Mas eu não tipo, sabia tudo deles. Não era uma época que tinha stan de alguma coisa. Você era fã das músicas e só. Tipo, você gostava do estilo, da música. Aqueles, no meu caso, por exemplo, queria ser como as meninas da Girl Generation. Mas não era assim... o que a gente vê hoje, né? Que hoje a galera, tipo... uau, eu sou stan de fulano e eu tenho que saber absolutamente tudo sobre ele. Não era bem assim, nem tinha também tanto conteúdo. E mesmo os que tinham, eu não tinha condições de ver, assistir ou entender. Porque era em coreano ou no máximo tinha uma legenda em inglês e na época eu não sabia inglês ainda. Então eu só assistia as músicas, ouvia as músicas, assistia os clipes. E vi também vários vídeos de stage, aqueles de music show, né? Vi vários também, mas era só isso que eu podia ter em 2009. E aí, o que eu quero fazer com vocês hoje? Antes de contar isso, né? De tipo, como eu cheguei lá, como eu fiquei sabendo que era K-pop, como comecei a gostar. Em 2022 eu comecei a fazer, era uma época que muita gente no K-pop tava fazendo bullet journal de K-pop. E aí eu comecei a fazer um bullet journal, alguns bullet journal da época, né, no caso 2022, 2023, mas também fazer dos de antes. Por quê? Eu sou formada em História, eu sou professora de História, professora de Português também, formada em Português, mas não sou muito chegada em dar aula de Português, eu prefiro dar aula de História mesmo. É o que eu gosto, é o que eu amo. E eu queria fazer meio que uma história do K-pop pra mim, como que foi pra mim. E então eu fiz um bullet journal e aí eu quero mostrar pra vocês hoje como que foi fazer ele, o que tem nele, mostrando tudo. E basicamente, gente, eu coloquei aqui todas as coisas que me impactaram naquele momento. Então tem várias fotinhas, imprimi um tanto de coisa, escrevi texto. Não vou ler os textos tudo, porque tipo, de certa forma tem algumas coisas assim, bem só minhas, que talvez eu não queira falar. Mas eu queria mostrar pra vocês como que é. E aí por isso eu vou fazer disso uma série, porque eu vou mostrando isso aqui, eu mostro também os álbuns, que eu tenho uma coleção muito grande de álbum, photocard, enfim. Já fui em shows também, então quando chegar esses momentos de álbum, shows e afins, eu vou mostrando cada um, vou falando sobre. Porque eu acho que vai ser legal explanar, dividir com as pessoas como foi essa minha experiência com K-pop. Então, enfim, começando com o bullet journal. Esse de plásticozinho. Gente, isso aqui, binder disso aqui era uma febre até alguns anos atrás. E, enfim, fiz como bullet. Aí aqui tem a pipoquinha de K-popcorn. Isso porque K-pop, porque eu amo K-pop. Pipoca. Juntando porque eu sou apaixonada por pipoca. Se deixar eu como todos os dias. E 95 porque eu sou de 95. Inclusive tem vários idols que eu gosto que são de 95. Eles são uma dinossaurinha. E basicamente, então, como esse aqui acabou, a pipoquinha. Aqui no caso desse, tá escrito aqui, ó, que vai de 2009 até 2013. E a primeira página, eu vou ler pra ter uma noção. Então, eu vou mesmo começar um K-Pop Journal. Já de antemão, eu não pretendo seguir spreads e etc. Eu quero fazer uma minha história no K-Pop, como conheci, o que me marcou e como mergulhei e continuo mergulhando nesse mundo. Eu sou historiadora e professora, então talvez, apenas talvez, eu queira contar minha trajetória com o K-Pop enquanto ensino, talvez seja pra mim mesma, o significado desse universo na minha vida. Então talvez demore pra eu chegar nas trends de hoje em dia. Eu estou no final de 2022, pois comecei no K-pop, conheci o K-pop há aproximadamente 13 anos, então agora no caso aproximadamente quase 17 anos. É um filho quase. Então isso pode e vai parecer um pouco com a história do K-pop. Espero continuar com isso por mais uns 13 e 17 anos, e bora começar. Que esse seja o primeiro de muitos journals. Então que já tem um desenhinho, um chibi da Yuri, do Girl Generation, que era totalmente a minha crush. Na época eu não entendia direito no sentido... eu não entendia a minha sexualidade, então eu olhava pra ela e eu só ficava, gente, ela é linda, maravilhosa. E hoje em dia eu entendo que ela era, provavelmente foi um dos meus primeiros crush meninos. E, enfim,
fez me puxar muito pro Girl Generation. Esse meu amor por ela, eu querer saber coisas dela e delas no geral. Mas, enfim, a primeira página é total de Girl Generation. Olha. E aí, assim, eu falo quando eu conheci, que foi com o Dini, que coloquei fotinhos de performance, que eu assisti muito. Tipo, gente, essa performance, que elas estão com um shortinho jeans e um escarpão vermelho. Eu assisti umas 300 vezes, tipo, por ano, de lá até hoje, que eu ainda assisto. Aqui a questão dos desenhinhos, porque eu gosto muito de desenhar, muito mesmo, gente. Eu gostava, tipo, desde criancinha eu gosto de desenhar. E quando eu comecei a procurar as coisas do K-pop, fora ver os clipes, não tinha tanta coisa, só que tinha um site que chama Fanpop. Não sei se existe mais, tá? Mas nesse site tinha várias fotos delas, de stage, enfim, de coisa pessoal, de programa que elas apareciam. E tinha várias dessas fotos de desenhinho chibi. E eu me apaixonei por isso, gente. Eu comecei a desenhar chibi, tudo quanto é lugar, tudo que eu queria fazer, eu chibi, eu sabia que chibi, enfim. Esse desenho aqui, ó, eu fiz esse desenho no... o que hoje é nono ano, na época era sério, mas hoje é nono ano, como se cada uma dessas menininhas fossem eu e as minhas amigas vestidas com essa roupinha aqui, ó. Essa roupinha de marinheiro de Ginny. Ai, gente, eu era muito apaixonada. E, enfim, pra vocês terem noção do quanto que isso impactou. Eu vivia fazendo chibi pra tudo quanto é lado. Até hoje em dia eu ainda faço bastante chibi. Quando alguém pede, desenha alguma coisa rápida, eu desenho chibi. Com certeza, porque pra mim é mais fácil e é o que eu gosto. Aí aqui tem uma página só, né, uma spread só de Super Junior. E eu gostava muito aqui, meu bias era o Kyuhyun. Hoje em dia, gente, eu não gosto mais de Super Junior. Tipo, respeito a história deles, é que eles têm todo o impacto e me trouxe também, mas hoje em dia eu não acompanho, tá? Aí aqui essa foto principal é de Jitsu, que é uma das músicas que eu mais gosto. Aí aqui, ó, eu coloquei os QR Codes dos clipes que eu gostava de ver. Fotinho, no caso de Supergirl, os... Como se diz mesmo? Os releases chineses eu gostava muito, tá? Mesmo eu ouvi mais a versão chinesa do que a versão coreana. Aí aqui é Seven Stone, porque foi onde eu comecei. Então tem Shiny, TVXQ, tem FX, não tava conseguindo entender a foto. E Boa, nossa, Queen Boa. Então assim, eu ouvia bastante mais esses, né, porque era o que tava mais perto de mim. Então assim, já entrando em 2010 era quando eu já, porque no final de 2009 eu ganhei o notebook, então eu começava a ver mais em casa sozinha. Então eu baixava os clipes, demorava um tempão, tá, gente? E era tipo 360, 480p no máximo, tá? No máximo. Hoje em dia eu sou uma chata, que eu gosto de ver as coisas tudo em, tipo, total full K, Full HD. Mas naquela época era triste, gente, era triste. Enfim, essa página de esse aqui, gente, de verdade, esse álbum eu fiquei obcecada. Eu ouvi as músicas, eu ainda ouço todas as músicas do Girl Generation, tá? Mas esse álbum aqui, como foi o primeiro que eu acompanhei quando saiu, eu lembro dele com muita clareza, de ver, tipo, os primeiros stages de os stages de show junto. Então, assim, me marcou muito. E aí tem bastante coisa aqui. Tem um outro detalhe, que é o quê? Eu ainda tenho, né, cabelo cacheado. E as coreanas não têm cabelo cacheado. E aquele rolê de eu querer ser como elas não tava dando muito certo, né? Porque eu não tinha como. E minha mãe nunca. Acho que ela. Nem se eu quiser, eu nunca quis, mas acho que ela nunca ia deixar eu fazer progressivo no cabelo pra ficar liso. Então, assim, pra ficar igual elas, né? Se eu fosse investir nesse tipo de coisa, ia ser um pouco complicado. Mas aí nessa época aqui, todas elas estavam de cabelo cacheado. Aí aquele assim, se alguém entende como apropriação ou algo do tipo, não sei, gente, não lembro de ter esse tipo de discussão. Mas eu gostei muito de vê-las de cabelo cacheado, eu me senti aqueles, entre 1 zilhão de aspas, mais perto delas, pareço mais. Porque eu sou bem padrão, só que, tipo, não dentro do padrão delas. E aí ver elas de cabelo cacheado, eu falei assim, agora eu posso ficar mais parecida, aquele coisa de adolescente, né? Mas, enfim. Aí teve Hot também, e tem os releases japoneses, que na época eu acompanhei tudo que saiu. Gente, essa época eu tava acompanhando tudo. Mas, enfim. Hoje eu vou falar só até 2010, porque senão vai ficar gigantesco esse vídeo, tá?
Mas, enfim, aqui tem várias músicas que eu ouvi enquanto, né, em 2010, que eu vi junto com essa febre que eu tava com o Sony HD. E então aqui assim, ó, aqui tem SS501. E aí eu marquei aqui as músicas Love Your Man, Love Like This. Aí tem Cara, que tem Break, Mr. Wanna, Looping. Tem After School com Diva, Bang, tem 4 Minute com Her e I Might Me Mine. Secret com Madonna, que eu lembro. Madonna, Donna, Madonna, Donna, Donna. M Black com Yeah. 2PM com Again Again. Rain com Rainism. Missei, eu gostava muito de Missei. Até hoje. Sofrida. Bad Girl, Good Girl e Breathe. Le Hyori, gente, eu ouvi muito Le Hyori. E nem é de 2010, no caso, Chili Bang é de 2010, mas e o Good Girl é de antes. Brown Eyed Girls, gente, Abracadabra. Quando eu vi aquele clipe, eu falei assim, meu Deus, olha isso! Tipo, parecia muito com, sei lá, Lady Gaga do Ocidente, mas ainda tinha aquele que a mais, sabe? Enfim, maravilhoso. Wonder Girls também eu vi. E Irony e Nobody. Tipo, gente, Nobody. Eu também já fui fã de Jonas Brothers, eu sabia. Mesmo se eu não conhecesse K-pop antes, ia chegar em mim. E tem uma fotinha da IU também, que eu ouvi bastante Good Girl. Descrevi aqui, Sweet Princess. O que mais? Até que seria só isso. Mas tem um outro detalhe aqui. Nessa época, eu sabia já o que era dorama. Não via porque não era difícil achar, tipo, legenda, é o que eu falei. Eu demorei pra ver conteúdo porque eu não sabia inglês, porque as legendas, a maioria era em inglês. E coreano também eu não sei. Na verdade, eu nunca tive a curiosidade de querer aprender coreano. Vai entender. Eu sei algumas palavras, talvez eu consiga me virar o básico do básico, mas eu nunca realmente me peguei pra aprender. Mas eu achei na época, porque era um que eu nem lembro aonde que eu assisti, gente. Eu só sei que eu assisti. Era Playful Kiss. Gente, um negócio assim, hoje em dia envelheceu igual leite velho na pirâmide. Jesus, horrível. Mas na época era legal. Eu achava a menina, tipo, o cara era do SS501. Então, assim, achava ele bonito, enfim. E no caso a menina eu achava, tipo, ela muito batalhadora. Mas hoje em dia eu totalmente iria contra ela. Tipo, amiga, acorda, faz outra coisa, esquece esse boy. Mas enfim, na época, né, era o que eu assistia, o que eu gostava. E eu assisti até várias vezes depois. Mas pra ter noção que foi meu primeiro contato com dorama. O meu rolê era realmente K-pop. Mas, enfim, no caso então, agora, desse álbum, eu tenho esse álbum pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar ele e vou pegar também o photocard que veio com ele, porque esse é o primeiro álbum que teve photocard. No caso, o primeiro álbum que teve photocard no geral é um do TVXQ no Japão, mas na Coreia foi o do Girl Generation. E depois disso, a gente entrou num abismo de photocard. Vou pegar. Vamos lá. O álbum, gente, não foi o primeiro álbum de K-pop que eu comprei. Também não é o álbum mais antigo. Eu tenho um álbum de 2009, mas é de outro artista. Depois eu mostro em outros vídeos. Mas, enfim, o álbum do Girl Generation. Gente, na época que eu comprei esse álbum, ele tá bem conservadinho, porque tá num saquinho. Já fica a dica aí pra quem coleciona e quer guardar por mais tempo. Se eu não me engano, eu comprei ele em 2015 na K-Town For You ou na K-Pop Town. Não lembro qual das duas, porque eu já comprei álbum das duas. Mas foi tipo assim, uns R$70, R$80. Hoje em dia, se você for comprar um álbum desse, é tipo, sei lá, deve ser uns 200. Um absurdo. Mas enfim, vou mostrar atrás, mostrar na frente. Aqui, quando a gente abre, é só uma coisa vermelha. Aqui tem várias fotinhos. Eu vou folhear rapidinho. SM Entertainment. Então, fotinhos. Yuri. Yuna. Jessica. Solon. Esse aqui é um monte de foto. Aí cada uma com
duas com as letras e o CD. E aqui é que eu acho mais bonito, que é todas elas juntinhas, lindas. Gente, eu ouvi essa música tão alta, vocês não tem noção. E no caso, o photocard. Deixa eu pegar aqui no binder, porque esse binder é geral. Mas eu saí com o photocard, que é de todas. Gente, se um dia... Eu vou tentar colocar aqui. Se um dia eu tiver dinheiro, eu penso em comprar outros cards. Talvez... Eu acho que a versão especial da Taeyeon, que é minha bias hoje em dia, já faz bastante tempo que ela é minha bias, a Yuri, minha crush, mas bias mesmo é a Taeyeon. E os da Ryu. O meu card é esse aqui. É o T9. Eu amo, gente. Até hoje eu coleciono muito photocard. O T9 de duplinha, de trio, dos grupos. A maioria da galera gosta dos cards sozinho, o card tipo... bem selfie, bem pãozinho na cara, né? Mas eu prefiro quando tem todo mundo. Ou pelo menos eu quero os cards sozinho, principalmente dos meus bias, mas eu gosto muito de ter os cards gerais. Então quando esse álbum chegou e veio esse card, eu fiquei muito feliz. Porque é todas. É todas. É como se fosse assim, o primeiro álbum do Girl Generation tinha que ser meu amor por todas. E eu fiquei muito feliz. Tipo, a Taeyeon tá segurando uma bonequinha, gente. Essa boneca é muito estranha, olha. A Yuri lá atrás, cabelinho cacheado. Enfim, esse, então, seria, né, o meu primeiro álbum do Girl Generation. Não é o primeiro de K-pop que eu comprei, também não é o mais velho, mas é muito especial porque é do primeiro grupo, é do grupo que me trouxe pra isso. E, enfim, até hoje eu olho pra ele com muito carinho. E aí vocês podem me perguntar, como você coleciona? Você não tem outros álbuns de antes? Não, eu vou falar isso nos próximos vídeos, mas no caso delas, eu fiquei muito aficionada com DVDs. E aí eu vou depois mostrar, no caso, o DVD que eu tenho. Mas de álbum mesmo, esse aqui eu precisava ter. Mas hoje em dia eu acho que mesmo se eu quiser, talvez seja um pouco difícil de encontrar. Mas, não sei, gente, se um dia eu tiver muito dinheiro é porque eu não tenho, então eu tenho que escolher. Tenho que escolher qual que eu pego, mas até o momento seria esse então. E, enfim, cardzinho do Girl Generation. E aí, gente, por hoje, esse episódio vai ser isso. É o que eu posso dizer de 2009 a 2010. Aquele totalmente viciado em Girl Generation, em Super Junior, em SHINee, em FX, em Boa, em TVXQ. Enfim, gostava muito de K-pop. As pessoas na minha cidade, minhas amigas, não entendiam. Hoje em dia eu acho que, tipo, todos os adolescentes gostam, pelo menos todos os alunos, a maioria dos alunos que eu tenho hoje em dia, como eu já sou professora, gostam de K-pop, inclusive falam, ai, você já fez isso, você já faz... Eles querem saber, querem entender, acham legal de, tipo, ser professora que gosta de K-pop, mas, enfim, naquela época ninguém sabia, todo mundo achava estranha, esquisita. Mas eu era muito tímida, então eu não falava muito sobre isso. Então, tipo, eu não chegava e falava, eu acho que é pop, você sabe o que é isso? Eu jamais faria um negócio desse. Só as minhas amigas, muito amigas, sabiam. E elas, tipo assim, eu sei que a Nadine gosta disso aí, e só. Não passava disso. Mas, enfim, em 2009, 2010 foi mais ou menos isso. Até tem um detalhe engraçado, porque eu moro numa cidade muito pequena. E, se eu não me engano, em 2010... eu não sei porquê, gente, vieram uns meninos da Coreia morar aqui porque eles jogavam futebol, treinavam, sei lá. E eu lembro de, tipo, as minhas amigas falavam assim, se você gosta tanto de coreano, por que você não vai atrás deles? Tipo, gente, não. Tá maluco? Não. Eu lembro que eles até tiveram um hypezinho, tipo assim, como a cidade é muito pequena, porque a pessoa diferente que chega tem aquele boom de, tipo, vamos ver o que é, o que essa pessoa faz. Enfim, ainda mais sendo estrangeiro, né? O pessoal ficou um pouco em cima, mas eu nunca tive a sexualidade, assim, aflorada pra esse tipo de coisa. Então, enfim, poderia até ter me relacionado com algum, talvez, mas não é o meu naipe. Eu só realmente gosto de K-pop, de música, da cultura, mas talvez nem pra Coreia seja uma prioridade da minha vida. Enfim, é isso o vídeo de hoje. Eu pretendo fazer mais dessa forma. É um teste. Eu não tenho pretensão de, tipo,
ah, eu vou ser super youtuber de K-pop, eu quero, sei lá, ganhar dinheiro com isso. Eu só quero mostrar pra vocês e pra mim, ter isso guardado pra mim, como que foi. Como uma pessoa que gosta de memória, nostalgia e afins. Então é isso, bye bye. Vejo vocês no próximo vídeo. Se puder, se inscreva, curte. Enfim, o tour de sempre. Bye bye.